Alô, prezado amigo, estamos iniciando a gravação do segundo estudo dessa série de 22 sobre o tema Fim dos Tempos. No primeiro estudo fizemos um resumo dos acontecimentos finais e hoje queremos falar sobre o princípio das dores. O que significa isso? Jesus falou a esse respeito e antes disso, queremos fazer uma pequena recapitulação dos fatos que têm que ser levados em consideração para fazer uma interpretação correta das Escrituras. O primeiro fato precisamos considerar sempre é que profecia estou pesquisando. A Bíblia fala sobre muitos acontecimentos nos tempos finais e eu preciso saber exatamente o que estou realmente pesquisando. Em segundo lugar, eu preciso saber o aspecto histórico, se essa profecia já se cumpriu ou não ainda. Em terceiro lugar, eu preciso analisar a profecia no contexto político. Quais são os acontecimentos políticos que estão envolvidos com o cumprimento da profecia? E, em quarto lugar, há profecias que somente serão compreendidas no tempo certo, como, por exemplo, Daniel recebeu a orientação de que não seria para o tempo dele, mas no fim dos dias iria se cumprir, portanto ele não poderia compreender o que estava sendo profetizado. É importante considerar todos esses aspectos para fazer uma interpretação correta. Hoje queremos falar então sobre o princípio das dores. Jesus disse, mas todas essas coisas são o princípio das dores. As dores de parto acontecem de uma forma suave no início e vão aumentando de intensidade e de frequência na medida que o nascimento está se aproximando. Da mesma forma, também, os sinais do fim já estiveram presentes em muitas épocas do passado, mas estão aumentando de frequência e de intensidade. Entre os fatos dos princípios das dores, podemos citar a manifestação do homem do pecado, apostasia, sinais, milagres, luta contra o cristianismo genuíno, sinais na natureza, sinais nos céus, falsos cristos, falsos profetas, entre outros. A Bíblia mostra, por exemplo, que a manifestação do homem do pecado acontece ainda enquanto a igreja está presente aqui na terra. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 e 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele falou sobre a nossa reunião com Ele, com o Senhor. Portanto, trata-se do arrebatamento. Ele mostra, então, que isso não vai acontecer sem que se manifeste antes o homem do pecado, o filho da perdição. Existe uma diferença entre a manifestação do homem do pecado e a revelação pública do anticristo, que acontece só depois do arrebatamento. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8. Então temos esses fatos. O anticristo é manifestado, quer dizer, a sua atuação é bem visível, acontece num contexto de apostasia. Aí acontece o arrebatamento da igreja e depois disso o anticristo é publicamente revelado quando ele realmente assume o poder com um governo mundial. Então a manifestação acontece antes do arrebatamento.
Qual é o objetivo do anticristo? O objetivo principal dele não é ser governante do mundo, mas o objetivo principal dele é receber adoração como sendo Deus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. E a Bíblia mostra em Apocalipse capítulo 13 que ele vai conseguir em grande parte o seu objetivo. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, nessa luta para conseguir adoração mundial, ele estará lutando contra Deus, falará coisas muito espantosas e está tentando se engrandecer sobre todo o Deus. Métodos usados para receber a adoração. O trabalho dele começa com uma aliança com muitos povos. Aliança não significa tomar posse do governo. A Bíblia fala, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, verso 27. Então, note que muitas pessoas confundem essa aliança com tribulação. A Bíblia nunca fala em lugar nenhum a respeito de uma tribulação de 7 anos. Ela fala sobre uma aliança de 7 anos e a característica principal no começo desta aliança é a paz e não a destruição, não a perseguição. Portanto, não devemos confundir tribulação com a aliança que ele faz. Então, ele vai aparecer junto com outros reis, vai se tornar cada vez mais poderoso e, finalmente, vai conseguir o domínio quando todos vão lhe entregar o poder sobre os povos. Ele vai tentar, então, destruir a fé no Deus verdadeiro, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele, no começo, até vai dar apoio para o templo em Jerusalém, mas na metade da semana ele vai se assentar e apresentar como sendo ele o Deus. E vai com isso tentar destruir a fé no Deus verdadeiro. E por isso a Bíblia fala sobre apostasia. Ninguém, de maneira alguma, você engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Para que ele consiga adoração, é necessário um trabalho intenso para a destruição da fé genuína, verdadeira, na palavra de Deus. A respeito desse assunto, nós vamos falar quando tratamos do tema sinais e milagres. Hoje, há grandes concentrações em shows gospel, onde se busca emoções e bênçãos materiais. Mas aqueles que realmente procuram cultuar a Deus e buscam as bênçãos espirituais em Cristo Jesus são em número muito menor. Então, na busca para adoração, ele vai se engrandecer sobre todo Deus e contra Deus dos deuses falará coisas espantosas.
Isso já era o objetivo no pecado original do querubim Lúcifer atualmente. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Então ele queria ser igual a Deus, o trono dele acima do trono de Deus, mas evidentemente não conseguiu. Hoje já existe uma grande movimentação para destruir a fé na palavra de Deus. Ônibus como esse circulam em várias partes do mundo, esse aqui em Porto Alegre, com a faixa dizendo: Deus não existe. Agora pare de chorar e volte ao trabalho. Então, falando que Deus não existe, eles querem que a pessoa se afaste do Deus verdadeiro para finalmente adorar um homem. Ele vai atacar os ensinamentos da Bíblia e já está fazendo isso em nossos dias. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, versos 3 e 4. Então, doutrinas bíblicas serão substituídas por doutrinas de homens. Cada um acha que pode estabelecer a doutrina que mais lhe agrada. Por exemplo, na questão do matrimônio, é a segunda doutrina bíblica. A primeira doutrina bíblica é Deus, o Criador do universo, Gênesis 1, verso 1, e a segunda doutrina bíblica: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Um casamento heterossexual. Mas grande parte daqueles que se professam cristãos hoje já abandonaram essa doutrina e admitem, aceitam, até incentivam relacionamentos de homem com homem e de mulher com mulher. Isso é apostasia. João Otávio de Noronha, corregedor nacional de justiça, disse em um seminário no Tribunal de Justiça que um juiz constitucional não pode ser pautado apenas pelas minorias, relata o site J. Aliás, já vi que quero meus privilégios, porque os heterossexuais estão virando minoria, acrescentou Noronha, que também é ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Para ele, os heterossexuais não têm mais direito nenhum. Quando pessoas estão abertamente defendendo relacionamentos fora do padrão da Bíblia, eles têm todo o seu apoio. Mas basta alguma pessoa defender o casamento dentro dos padrões da Bíblia, já é visto como perseguidor das minorias. Então, as minorias que estão no pecado, muitas vezes, têm mais direitos do que as maiorias. E com isso, com esse objetivo também se procura aprovar leis para incluir a proibição de qualquer tipo de discriminação ou preconceito de orientação sexual ou identidade de gênero. Serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de preconceito em razão da identidade de gênero ou orientação sexual. Então, essa lei não permite que a pessoa defenda suas convicções baseadas na palavra de Deus. A pessoa precisa se calar para não ofender essas minorias. Essas concupiscências também se manifestam em muitos encontros religiosos, danças sensuais. A pessoa expõe a sua vergonha e muitas vezes não tem absolutamente nada de respeito em relação a Deus.
Por isso, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então devemos prestar culto a Deus com reverência e piedade, porque Deus é um fogo consumidor. Outra área em que se abandona os princípios da palavra de Deus é a área do ministério de pregação pública exclusivamente para homens. A Bíblia ensina: a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, 11 até 14. O apóstolo Paulo não era machista. Ele sabia reconhecer muito bem a importância do ministério da mulher. Basta ler em Romanos capítulo 16 os seus agradecimentos e reconhecimentos, e muitos casais e mulheres são citadas nominalmente com uma apreciação pelo ministério, pelo serviço prestado na obra de Deus. Porém, se Deus estabeleceu que o ministério de pregação pública cabe aos homens exclusivamente, então precisamos nos sujeitar. Reconheço pessoalmente a grande importância que irmãos têm no trabalho, na obra de Deus. Mas é importante reconhecer que Deus estabeleceu as normas e nós vamos obedecer aquilo que Ele ensinou. Não há espaço na Bíblia para pastoras. Prometer paz humana, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Essa promessa de paz também está relacionada com o início do trabalho do governo oficial do anticristo. A ONU está trabalhando hoje muito para a defesa da paz no mundo. Inclusive, existem instituições específicas ligadas com a ONU com esse título, Paz e Segurança. Porém, a verdadeira paz somente Cristo pode dar. Eles estão pregando uma paz sem Cristo. Uma outra área é muito importante, é a questão de Jerusalém nos tempos finais. Zacarias 12, 2 e 3 nos diz: eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. E ajuntar-se contra ela todo o povo da terra. Nós sabemos como a questão de Jerusalém ocupa grande espaço hoje em dia na imprensa, inclusive nas reuniões da ONU. Porém, a Bíblia fala que assim vai acontecer, e está acontecendo em nossos dias. Jerusalém é foco de atenções, foco de tensões e foco de intrigas. Naquele lugar onde Israel pretende construir o terceiro templo, no monte do templo, se encontram duas mesquitas, a mesquita de Al-Aqsa e a mesquita de Omar. E os árabes não vão abrir mão fácil desse lugar para Israel construir ali o templo que estão planejando construir naquele mesmo lugar. As escrituras apontam que o terceiro templo existirá quando o anticristo se revelar e interromper os sacrifícios. O apóstolo Paulo também menciona quando declara que o homem do pecado irá se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 até 4. Então,
é um fato que o templo deve estar pronto, existindo já, quando o anticristo de fato assumir o seu poder. Não quando ele fizer uma aliança de 7 anos, mas quando ele de fato realmente assumir o poder. Hoje o Instituto do Templo está trabalhando nos projetos para um novo templo. Hoje há uma estrutura no Knesset, Parlamento de Israel, pois muitos parlamentares estão falando sobre os direitos dos judeus orarem no monte do templo, afirmou Richman. Mas a maioria das nações não quer reconhecer o direito de Israel de ter a sua capital em Jerusalém. Dos 193 países membros, 128 votaram a favor dessa resolução, inclusive o Brasil, e 9 contra. Quer dizer, a resolução que declarava que não reconhecia Jerusalém como capital, depois que o presidente Trump declarou que iria transferir a embaixada para aquele país. E vários países se abstiveram. Então vemos aqui como a profecia sobre Jerusalém está atual e está se cumprindo hoje, tanto nas negociações bilaterais como também na ONU. A Bíblia diz, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se a cidade da verdade e o monte do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. É um fato que Jesus Cristo vai governar em Jerusalém. Os sacerdotes e levitas estão sendo treinados para os sacrifícios, segundo a revelação de Moisés. O novo véu que separa o Santo dos Santos já está pronto. Porém, temos aqui uma questão muito importante. Esse templo que vai servir ao anticristo, onde ainda haverá véu e outros objetos, esse não é o mesmo templo do milênio. No templo do milênio não haverá véu, nem arca da aliança, nem incensário. Tudo isso não estará presente no templo do milênio. Cristo reinará, mas não nesse templo. Porém, teremos um estudo específico a respeito do templo no tempo do milênio. Quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. É o que estão falando hoje em dia. Porém, a verdadeira paz somente Cristo pode dar. Somente a paz verdadeira quando Cristo está dominando os corações e quando ele depois dominar também sobre os povos do mundo. Mas há esperança para você. Se você entregar a sua vida incondicionalmente a Cristo, receber dele a salvação e a vida eterna, então você pode estar tranquilo, aconteça o que acontecer, estará sendo amparado por Deus e uma vez estará com ele na glória celeste. Você já está preparado para esse dia? Fim dos tempos. Esse tema deve nos levar a meditar profundamente sobre como é que está o nosso estado perante Deus. Como é que está a sua vida perante Deus? Vai estar com Ele uma vez, por toda a eternidade, ou estará eternamente no lago de fogo? Que Deus nos abençoe e que acrescente a sua graça dia a dia para cumprirmos a sua vontade. Amém.